tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, 17º domingo do tempo comum. Te convido mais uma vez a começar seu dia valorizando a sua respiração. Tantos por aí não podem respirar livremente, por algum motivo de saúde ou porque simplesmente bloqueou a sua respiração. Você pode respirar. Respirar é vida. Respirar é saudar o Deus que nos habita. Respirar consciente é dizer a Deus: bem-vindo, obrigado pela vida, obrigado pela capacidade de sentir a vida. A vida plena está nessa capacidade de deleitar esta respiração que advém de Deus. Meditemos neste domingo a palavra do nosso bom Deus. A leitura primeira de hoje é nos dada no livro do 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44. E aqui fala duas coisas interessantes. A primeira é o movimento de um servo de Deus, aqui não denominado, vindo de Baal Salisa, trazer a oferta do primeiro fruto. É belo a consciência do povo da antiga aliança que tinham diante da oferenda a Deus. O primeiro fruto da terra, geralmente o melhor, esse não era da pessoa, era de Deus. E este era oferecido ao sacerdote do templo. Este servo que hoje vai oferecer este fruto não vai ao sacerdote, mas sim ao profeta Eliseu. Certamente pelo contexto que ali estava acontecendo, que era o descrédito das autoridades do templo. O profeta se mostra aqui com esse movimento deste servo com mais autoridade do que o próprio sacerdote. Assim ele faz. E ali chegando, leva este pão, este fruto, e repassa ao profeta. E o profeta diz: não. E aqui vem o segundo momento: não, mas dê e distribua ao povo. E o servo vai responder: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? E o profeta repete: dará ao povo para que coma. Assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Quando nós damos ou olhamos o alimento apenas com o olhar humano, tudo parece insuficiente. Mas quando o nosso olhar é divino, é o olhar da partilha, o pouco é suficiente para muitos. É o que acontece aqui nesta leitura. Aquilo que parecia insuficiente será suficiente para alimentar uma centena de pessoas. Eis que o olhar da caridade, da partilha, faz com que o pão, o alimento da terra, se multiplique e sacie a fome daqueles que passam necessidade. O texto do Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos de 1 ao 15, que diz: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus.
levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, aqui nós podemos citar, resumindo todo o texto, 3 pequenos momentos. O primeiro momento é este em que Jesus se retira para um lugar à parte, outro lado do mar de Tiberíade. E ali encontra uma multidão sedenta. E esta multidão busca Jesus porque viram os sinais que ele havia realizado com os doentes. E então Jesus, diz o texto que era Páscoa, próximo da Páscoa, Jesus então levanta os olhos e vendo esta grande multidão vindo ao encontro dele, pergunta, e aqui entra o segundo momento: onde vamos encontrar pães para dar a este povo, a esta gente a comer? E o discípulo diz: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E eis que o discípulo diz, o outro, André: eis que está aqui o menino com 5 pães e 5 pães de cevada e 2 peixes. Pão de cevada é o pão reservado aos pobres. E eis então que Jesus diz: mande que sentem. E é o próprio Jesus que toma esses pães e peixe, é ele que eleva os olhos, tomou os pães, dá graças e distribui. É ele mesmo que distribui. É ele mesmo que dá aos famintos o pão. É a Eucaristia. É este pão que se multiplica. É este pão que é partilhado aos necessitados. Caríssimos irmãos e irmãs, a função dos discípulos é recolher aquilo que sobrou. É se dar conta que aquilo que para o humano é pouco, com o olhar da caridade, do amor, da bênção de Deus, é suficiente para todos. E aí, amados irmãos e irmãs, termina estes discípulos se admirando com Jesus. E que a partir daquele momento querem fazê-lo rei, um grande profeta, aquele que veio realizar tudo aquilo que nós precisávamos. Jesus, percebendo que eles queriam torná-lo rei, desaparece e mais uma vez vai para o monte. Termino com aquilo que o grande São Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 6, nos fala: quando estava preso, diz ele: eu, prisioneiro do Senhor,
vos exorto a caminhar de acordo com a vossa vocação, a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros com paciência, com amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Paulo, na prisão, tem consciência que esta prisão injusta é por causa do evangelho que pregava. E por isso convoca aquela comunidade dispersa a cultivar, a buscar a paz, a buscar a comunhão. Rezemos neste dia o nosso bom Deus, que nos dê esta capacidade da partilha do pão, diante de uma sociedade tão injusta, tão desigual, onde alguma dezena de pessoas têm contas dos bilhões de dólares e a grande massa nada tem. É hora de despertarmos e não vivermos em função destes que vivem apenas para nos tirar até o que não se tem. É hora de refletir e saber em quem escolher para nos representar no campo político e social. Rezemos ao nosso bom Deus que nos dê e nos capacite esta importância da partilha, da caridade, do dividir com os nossos irmãos e irmãs. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.